no professor Luiz de Castro Faria, que havia estudado na década de 40 pescadores da Lagoa Feia e que tinha toda essa inflexão a respeito do chamado conhecimento naturalístico desses grupos, né? Por oposição ao conhecimento universitário, às disciplinas acadêmicas. E eu iniciei, inclusive, minha carreira profissional trabalhando como antropólogo num grupo-tarefa do Ministério da Agricultura, junto com 2 outros antropólogos, o professor Roberto Cândido de Lima, que começou a carreira junto comigo, e a professora Elina da Fonte Peçanha, que era outra antropóloga também, que também estudou grupos de pescadores. Ela estudou Itaipu, assim como o Roberto Cândido de Lima, na sua dissertação de mestrado, e eu estudei Maricá. Eu estudei a pesca lacustre em Maricá e me dediquei a um pequeno grupo de pescadores na aldeia, né, no povoado de Zacarias, que é um grupo de pescadores que está naquela região, registrado pelo topônimo em mapa de beneditinos desde 1797. Né? E depois também me dediquei aos cultos afro-brasileiros, exatamente para a discussão entre ritual e economia. Né? A pergunta de quanto custa ser um iaô, um noviço, né? Quanto custa em termos de dispêndio e quanto custa em termos de identidade. E, finalmente, estudos urbanos, aos quais eu me dediquei. Eu estudei o Campo de São Bento, na minha monografia de bacharelado, e, em seguida, em 1979, alguns anos depois, estudei o bairro do Catumbi, por contraste com a selva de pedra no Leblon. Cada um desses temas gerou artigos e livros, alguns deles publicados pela própria editora da universidade. Por exemplo, o primeiro que foi publicado pela editora da universidade... Vou mostrar aqui, ó. Foi, na primeira edição, esse trabalho sobre cursos afro-brasileiros, sobre a galinha da Angola, iniciação e identidade na cultura afro-brasileira. Né? Juntamente com 2 outros colegas, o professor Arno Fogel e o professor José Flávio Pessoa de Barros, de saudosa memória. Depois ele teve mais 8 edições em editoras comerciais, propriamente ditas, né? E hoje está traduzido na Argentina um grande impacto na discussão sobre análise de rituais e tal, cultos afro-brasileiros. A respeito de grupos de pescadores e tal, eu publiquei também pela EDUF, juntamente com meu colega e parceiro de longa data, professor Arno Vogel, também ele antropólogo, a professora aposentado do Departamento de Antropologia da UF e professor, hoje, titular da UENF. Gente das Areias, que é o título desse livro. Bom, o Gente das Areias está saindo agora, em 2ª edição, por uma iniciativa do professor Aníbal Bragança, na direção da EDUF. Também, em 1979, 80, depois em 81, e finalmente essa edição que está aqui, que é a 3ª edição desse livro, em 85, Quando a Rua Vira Casa, que é esse estudo, também realizado na companhia de Arno Vogel, que era o coordenador da pesquisa, e juntamente com Orlando Molica, saudosa memória, sobre o Catumbi em contraste com a selva de pedra no Leblon. Também vai sair agora pela EDUF a 4ª edição, numa introdução crítica, num balanço muito importante, que é um livro... São 3 trabalhos, 3 campos. Quer dizer o seguinte, Daniel, eu não sou um especialista. Especialista, para mim, é proctologista. Eu sou um antropólogo que se debruçou sobre distintos campos empíricos e dedicou a esses distintos campos empíricos e construiu problemas e objetos, né, da perspectiva da antropologia. Né? Então, se você perguntar, você é um especialista em cultos afro-brasileiros? De jeito nenhum. Eu estudei cultos afro-brasileiros, escrevi sobre eles. Você é um especialista em pequenos grupos pescadores? De jeito nenhum. Eu estudei também esses grupos e ofereci a um deles, pelo menos, um documento, um artefato simbólico, que é
esse livro, que eles podem exibir no Ministério Público, nas reuniões na Assembleia Legislativa, porque todos esses grupos são, de algum modo, grupos submetidos a pressões, seja num caso, né, no último caso, da especulação imobiliária, seja da intolerância religiosa, não é? Então, todos esses grupos, de algum modo, procuram e encontram, às vezes... Ô Melo, então você colocou... Não sei se eu respondi a você. Você colocou o seguinte, você não é o especialista. Não. Então, chegou lá, por exemplo, em Maricá, você foi lá para aprender Sim. como vive, como funciona aquela comunidade. Exatamente. E qual foi a tua experiência pessoal em Maricá, na questão da afro-brasileiro, a área urbana? Como é que foi a tua experiência? Isso que é importante, por dar acerca... A televisão comercial fala eles, nós aqui falamos eu fiz, não consegui fazer, eu consegui fazer. Então, eu é tudo. Então, como é que você viveu essa experiência, o eu estava lá? Em todas essas atividades, em todos esses trabalhos, quer dizer, o envolvimento físico, emocional, moral do etnógrafo, né, que eu fui, no campo, é imenso, né? Por isso é muito apropriado você falar em experiência, né? Porque experiência, quer dizer, etimologicamente, ela fala de uma travessia, experi, de uma travessia, de alguma coisa que você passa, mas você passa e é submetido a com o seu próprio corpo. E esse peri, de experi, né, é também perigoso, péril, né? É alguma coisa que é preciso, uma vez que você atravesse, que você encontre a forma adequada para expressar essa experiência, como algo de elaboração da consciência. A forma narrativa através da qual você vai relatar, contar, dar conta dessa experiência. Tanto é que você diz, você não sabe o que eu passei hoje. E vai e conta, não é? Então, essa experiência, no caso de Maricá, por exemplo, a primeira vez que eu fui, nós fomos juntos, eu, Roberto, Cante de Lima, Helena da Fonte Peçanha e mais alguns outros colegas. Nós trabalhávamos com também um geógrafo da UF, chamado Dario Castelo. Nós fomos convocados em regime de urgência, porque havia uma grande mortandade na lagoa de Maricá, 250 toneladas de peixe apodrecendo, pescadores à beira da fome, né, revoltados com a situação, homens que estavam absolutamente transtornados com esse desastre, né? E eu fui muito mobilizado pela referência que eles faziam à necessidade do restabelecimento da comunicação das águas da laguna de Maricá com as águas do mar, né? E falavam muito da barra, da necessidade de abertura da barra, a barra. E eu intuí nesse momento, e demorei muitos anos para compreender, e muitos anos de trabalho de campo para realmente dar conta da dimensão existencial e moral que estava envolvida naquelas afirmativas dos pescadores, o que significava essa abertura de barra. Eu via uma espécie de rito. Mas rito de quê? Porque o antropólogo vê ritual em tudo quanto é lugar também, né? Tudo vira ritual. Mas, enfim, que ritual seria esse? Eu voltei a esse lugar mais tarde como membro de um pequeno projeto da Secretaria de Cultura do Estado, um tema daqueles inusitados, né, que os folcloristas estereotipadamente pensam essas questões, para ajudar crenças, tabus e superstições dos pescadores de Maricá, de Saquarema e coisa do gênero. Obviamente que eu não ia discutir com os formuladores da ideia, se eu concordava ou não concordava. Eu fiz uma proposta e fui para Maricá estudar o que eu considerava importante, que era o conhecimento naturalístico. Esse conhecimento que é transmitido intergeracionalmente,
que tem seus especialistas locais e que era o conhecimento através do qual eu poderia dar conta da magnitude desse fenômeno hidráulico, né, e, ao mesmo tempo, hidroquímico, que era a troca das águas da laguna e com o mar, e que eu dediquei uma atenção imensa e fui morar nesse lugar. Nesse lugar eu fui envolvido pelos moradores, tive afilhados, fiz amigos, fui morar com meus filhos, minha mulher. Então, eu me sinto moralmente vinculado a essas pessoas que diziam e dizem de uma maneira muito elegante que têm seus umbigos enterrados naquele povoado. Ou seja, essa expressão é fantástica, porque ela é uma figura do direito. Ela é uma figura que diz que o lugar é com eles, que eles são com o lugar, que o lugar é com eles. Uma parte do seu corpo, né, faz o lugar. Ou seja, o lugar e eles têm uma relação de substância comum. Então, essa figura é também a figura que aparece numa vindicação de pertinência a um lugar. Então, eu aprendi muito, acredito também que nessa relação, que é uma relação dialógica, não monológica, eles também aprenderam muito comigo, né? E a melhor demonstração do meu amor, do meu carinho, da minha diligência em relação a esse grupo foi escrever o trabalho, né, que fala deles e um trabalho que eles me ajudaram a construir. No que diz respeito aos cultos afro-brasileiros, eu também fui estudar preocupado com a relação entre ritual e economia. Já falei quais eram os custos dessa identidade. E consegui envolver e motivar duas figuras excepcionais, dois parceiros excepcionais, que foram o Arno Vogel e o José Flávio Pessoa de Barros. Nós tínhamos 3 formações absolutamente distintas, em termos de bacharelados e tal, mas tínhamos uma perspectiva e uma formação doutoral em antropologia. Então, isso nos reunia. E nós passamos a discutir exatamente algumas coisas importantes do ponto de vista da cosmologia, quer dizer, do modo pelo qual nos cultos afro-brasileiros há uma representação do mundo, e nessa cosmologia também a tapeçaria, a refinada, requintada tapeçaria de símbolos e o mundo das estruturas do ritual que fazem esses cultos e essas casas de culto se perpetuarem em termos de uma piedade, né, afro-brasileira, as formas do ritual e da adesão, escrupulosamente, né, ou seja, religiosamente, ou seja, com todo escrúpulo, um assíduo sacerdócio. E passei a compreender a extensão desses cultos, sobretudo a partir, por exemplo, do Mercador de Madureira, né, que é um centro importante. Mas aí é outra história, uma história longa. Quando a Rua Vira Casa, que é o estudo urbano, a oportunidade surgiu por um convite do Arno Vogel, que era coordenador de um pequeno projeto de pesquisa no IBAM, e no IBAM, no CPU, Centro de Pesquisas Urbanas do IBAM, que era o CPU, naquela época, coordenado por Carlos Nelson Ferreira dos Santos, também, que foi professor da UF, professor titular, grande urbanista, arquiteto, e também tinha feito seu mestrado em antropologia. Então, o IBAM, naquela época, conseguiu reunir grupos de distinta formação, numa efetiva interlocução multidisciplinar, e eu fui, junto com Arno, Molica, Sérgio Pel, inicialmente, e mais a Magali Alonso de Lima, e